Um homem de 37 anos foi preso suspeito por estupro de vulnerável em Sabará, na região metropolitana. Ele é investigado por abusar, veja só, um absurdo dessa história, da filha. A filha dele tem 12 anos, durante o tempo em que a menina morou com o pai no ano passado. O repórter Gabriel Rodrigues tem outros detalhes desse caso absurdo. E a gente sempre reforça aqui, né, Gabriel? A maioria dos casos acontece dentro de casa, por mais absurdo que isso pareça. Boa tarde, bem-vindo ao BG. Boa tarde, Lair, para você e para quem está acompanhando a gente. Só reforçando essa estatística aí, segundo a Polícia Civil, 84% dos registros de violência sexual contra crianças e adolescentes foram cometidos dentro de casa, onde essas crianças realmente viviam. E isso é o que chama bastante atenção, porque o perigo está mais próximo do que a gente imagina. É sempre um pai, um tio, um primo, um avô, alguém que você talvez não tivesse suspeita, mas que infelizmente acaba cometendo esse tipo de crime, como foi nesse caso que você falou. Agora, Lair, me faltaram até palavras para eu conseguir explicar para vocês o que me foi dito aí pela investigação policial em relação a como essa história começou. É tão forte, mas tão forte que a gente não consegue repetir na televisão aberta algumas palavras e algumas explicações de como essa investigação policial começou. Mas com todo o cuidado que a Polícia Civil já tem com esse histórico aí de investigações em relação a esse caso, é que a delegada, a Joana Miralha, decidiu conversar com a gente e explicar um pouco mais essa situação, já começando falando pra gente o seguinte, né, doutora? Que uma outra criança vítima de uma hipersexualização dessa vítima é o que motivou o início da denúncia. Explica isso pra gente com as palavras que forem possíveis. Boa tarde pra senhora. Boa tarde. Então, as investigações começaram quando a mãe da vítima compareceu até a delegacia, informando que ela havia relatado que havia sido abusada pelo pai nos meses de novembro e dezembro. Essa criança, junto com o outro filho dessa mulher que procurou a gente, moraram com o pai durante um ano. E aí, por volta de dezembro, eles pediram para voltar a residir com a mãe. A mãe estranhou, mas aceitou, e desde então a criança começou a apresentar alguns sinais de repulsa em relação à figura do pai. Não queria ir mais para a casa do pai, não queria encontrar o pai, mas não tinha falado o que tinha acontecido. Em uma certa situação, essa criança vítima, ela praticou alguns atos com uma priminha de 4 anos, alguns atos libidinosos. E essa priminha de 4 anos contou para a mãe, que é a irmã do investigado. E aí, foi aí que as coisas começaram a ser descobertas, porque essa tia da vítima foi conversar com ela para entender o que tinha acontecido, e a criança começou a chorar e relatou tudo o que tinha acontecido, né? Como ela aprendeu a praticar aqueles atos, onde ela viu qual o comportamento que ela estava repetindo. Ou seja, o pai dessa menina, que estava violentando ela já há todo esse tempo, pedia para essa menina não contar para ninguém, porque senão ele seria preso. Ele foi normalizando aquela situação junto com essa criança, e isso fez com que a criança de só 12 anos imaginasse: se meu pai está fazendo isso comigo, é porque eu posso fazer também com a minha priminha. Então aí vocês têm a noção do como que esse comportamento tão ruim, esse comportamento criminoso, esse comportamento que a gente não encontra palavras para explicar, funciona na cabeça de uma criança. Se meu pai fez, é porque eu posso fazer. Isso bagunça totalmente o psicológico dessa criança, que vai ser traumatizada infinitas vezes por isso que aconteceu com ela, né, doutora? Exatamente. A gente vê relatos de crianças que foram abusadas na infância que nunca vão superar esse trauma, precisam de acompanhamento psicológico, precisam de ter muita terapia, tentar entender que ela é vítima. Porque muitas vezes essa criança se sente até culpada, né? Carrega essa mágoa, essa dor por tantos anos, que vira uma culpa. Então, é muito difícil, a gente tem que tentar de todas as maneiras evitar que aconteça, prevenir, porque assim, por mais que a gente consiga depois prender o agressor, o que ele gerou naquela criança a gente nunca mais vai conseguir reparar. E a gente está falando, Lair e público do Balanço Geral, não de um caso específico. Vocês que acompanham sempre o Balanço Geral já perceberam isso. A gente vem vez ou outra mostrando uma mesma história com o mesmo modo de agir. E aí as estatísticas vão mostrando essa situação. Exemplo, uma operação específica da Polícia Civil chamada Operação Arcanjo, só nos últimos 30 dias ela teve acesso a 16 casos muito semelhantes a esses. Ontem o Ministério Público solicitou uma
coletiva de imprensa, onde eles apresentaram também a prisão de 4 pessoas que estariam compartilhando na internet vídeos de pornografia infantil. Então aí a gente percebe que são 2 crimes diferentes e que estão sendo combatidos pelas forças de segurança e pelos órgãos públicos, desde crianças que estão sofrendo abusos sexuais até crianças que têm esses abusos gravados, registrados em imagem, e depois esses adultos fazendo dinheiro na internet, compartilhando esses conteúdos. E nos 2 casos, a polícia está de olho, a legislação brasileira já trata sobre o assunto e todos eles são passíveis de punição.